Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Vamos Ler Kanji. Nessa série a gente tem como objetivo aumentar a nossa capacidade de ler e reconhecer palavras escritas em kanji. No primeiro vídeo dessa série a gente comentou um pouco mais sobre método, sobre qual deve ser o nosso foco de estudo nessas aulas, em que a gente tem que focar em como as palavras são lidas como um todo, já na forma que elas são. Então mesmo que seja uma palavra escrita com 2, 3 letras, o seu foco deve ser focar em como a palavra é lida como um todo. Então não se preocupar com as leituras individuais dos kanjis ou com o que cada letra significa individualmente, enfim. O seu foco deve ser na palavra. Até por isso que o nível das frases que a gente traz nessa série, gramaticalmente falando, em nível de estrutura, é um pouco mais baixo. São frases simples, porque o nosso foco é conhecer as palavras, aprender a ler as palavras em kanji e não necessariamente aprender frases novas. Isso acaba sendo um processo um pouco secundário, ok? Então vamos começar? A primeira frase que a gente tem aqui é Tsuki o mite, que significa olhe para a lua. A primeira palavra em kanji que a gente tem é tsuki, que significa lua. Lá no final da palavra a gente tem mite, que vem do verbo miru, significa olhar. Então nesse caso mite está conjugado nessa forma em que passa essa ideia de imperativo, então olhe. E aí a partícula o, ligando as duas palavras, mostrando que o objeto para o qual se olha é a lua. Então olhe para a lua. Tsuki o mite. Próxima frase, mizu kudasai, água, por favor. No começo da sentença a gente tem a palavra mizu, que significa água. Então essa estrutura, o kudasai, que é utilizada quando você está pedindo alguma coisa, algum objeto, por exemplo. E o que está sendo pedido vem antes. Nesse caso, a gente tem que é água, mizu. Então a sentença mizu kudasai fica água, por favor. Próxima sentença, amai kosui ga suki. Gosto de perfumes doces. Nessa sentença a gente tem 3 palavras em kanji para aprender. Primeiramente tem amai, no começo da sentença, que significa doce, é um adjetivo. E então a palavra kosui, que significa perfume. No final da sentença a gente tem a palavra suki, que significa gostar, ok? Então tem aqui a partícula ga, atribuindo essa característica, porque gostar, suki, é uma característica que a gente atribui ao objeto que a gente gosta. Então nesse caso a gente tem que kosui ga suki é o perfume que gosta. Nesse caso especificamente amai kosui, que é o perfume doce. Então não tem muito segredo. Gosto de perfumes doces. Amai kosui ga suki. Próxima frase. Hi wa abunai yo. Fogo é perigoso, viu? A primeira palavra em kanji que a gente tem aqui é hi, no começo, que significa fogo. Então temos a palavra abunai, que significa perigoso, é um adjetivo. Após a palavra hi, a gente tem ali a partícula wa, que indica o tópico principal, o assunto do qual a gente está falando. No caso, então, é hi wa, falando sobre o fogo. Então ele fala abunai, é perigoso. E no final temos essa partícula yo, que é uma das chamadas partículas de fim de frase. Ela vem no final da frase, serve para dar mais emoção, mais ênfase na sua frase, como se você estivesse chamando a atenção do ouvinte. Então quando ele fala abunai yo, é como se ele estivesse falando, é perigoso, viu? É perigoso, hein? Ok? Ryoko wa 10月 desu ka? A viagem é em outubro? A primeira palavra em kanji que a gente tem é ryoko, no começo da frase, que significa viagem, escrita com 2 kanjis. Então temos a palavra 10月, que significa outubro, literalmente é o mês 10, né? Então 10月, outubro. Após a palavra ryoko, a gente tem a partícula wa, indicando o tópico principal da frase. Então falando sobre a viagem, falando sobre ryoko, ele diz 10月 desu ka? No final da frase tem esse desu ka, que passa essa ideia de é no sentido de pergunta. Então, a viagem é em outubro, ok? Então, ryoko wa 10月 desu ka? E a última frase dessa aula que a gente tem é Kaiyoubi no hanabi mo kirei datta ne. Os fogos de artifício de terça-feira também foram bonitos. No começo da sentença aparece a palavra kaiyoubi. É uma palavra de 3 letras que significa terça-feira. Ela é lida kaiyoubi. Então a próxima palavra em kanji é hanabi, que significa fogos de artifício. Ligando kaiyoubi e hanabi, a gente tem a partícula no, que passa essa ideia de característica. Então foram os fogos de artifício de terça-feira. Kaiyoubi no hanabi. Então temos a partícula mo, que passa essa ideia de também. A palavra kire significa bonito. E no final esse datta ne, que passa essa ideia de foi, não é? Tá no passado. Então a frase kaiyoubi no hanabi mo kirei datta ne fica: os fogos de artifício de terça-feira também foram bonitos.
Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem, por favor, o feedback de vocês sobre o que vocês estão achando dessa série. Se houver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande lá no portal duvidasdejaponês.com, que é a plataforma colaborativa que a gente desenvolveu justamente para criar esse banco de dados de perguntas e respostas de língua japonesa. Lembrando novamente que o seu foco principal nessa série de aulas deve ser focar nas palavras em kanji, para que você aprenda a ler essas palavras e também reconhecer no texto. E então, aprender essas sentenças acaba sendo um processo mais secundário, não deve ser o seu foco principal. Então, esse é o vídeo de hoje, eu vejo você nas próximas aulas. Tchau!